Olá, ouvintes da Mundial, que carinho estar aqui com vocês, né? Nessa tarde de terça-feira, para a gente bater aquele papinho, como sempre a gente tem feito esse trabalho e tem recompensado muito, tem sido muito compensador também estar aqui. Eu me sinto muito gratificado, né, de estar tocando os corações. Muitas vezes a gente tem falado e as pessoas têm compreendido o que a gente fala. Isso é muito importante, porque a gente não fala uma fala diferente, uma fala difícil. A gente tenta aqui e a gente sempre consegue tocar o coração de vocês com uma fala simples, né, sobre espiritualidade, sobre o nosso dia a dia, aquilo que acontece com a gente quase que sempre, né? A gente passa por adversidades, a gente passa por problemas, a gente se preocupa, a gente resolve uma coisa, daqui a pouco tem outra para ser resolvida, e a gente olha para trás, a gente vê quantas situações que a gente acaba nessa vida tendo que resolver, né? A gente vem para esta terra já para tentar se resolver e resolver muitas situações na nossa vida. Essa é a grande charada de viver. Você está aí sobre uma missão. A gente tem uma missão nessa terra. E essa missão é passar pelas provas, pelas adversidades, muitas vezes com as dores, né? A gente passa aí situações que machucam a gente acaba sofrendo muito com tudo que a gente vivencia. E a gente aqui fala que tudo tem jeito, a gente precisa estar bem, né? Porque quando a gente começa a olhar para dentro de nós e a gente começa a se conectar, a gente consegue se resolver, a gente consegue ser mais resolvido com as coisas, perceber mais, dar sentido àquilo que a gente vive. Então, é esse o intuito do Sagrado, falando de axé, falando de coisa boa, falando de vitória, alegria, né? Eu quero dizer a vocês que eu estou ao vivo na Rádio Mundial, pela Rádio Mundial. O telefone eu vou atender aqui daqui a pouquinho, no segundo bloco, ao vivo. Quem quiser estar ligando para cá, para a rádio, o telefone é 0 operadora 11 3171 0221, 0 operadora 11 3262 4490. E também estou na live do Facebook da Rádio Mundial, vou atender por lá também. Quem quiser estar entrando por lá, dê os seus likes, faça isso, os seus comentários, que é interessante isso, né? O que a gente faz, esse nosso trabalho, a gente não faz sozinho. A gente sempre tem que estar compartilhando essa alegria, compartilhando essas palavras que a gente diz aqui, porque outras pessoas podem estar realmente nesse momento necessitando de estar ouvindo, né? É uma forma de você dar caminho, é uma forma de você ajudar, de você também dar o seu... fazer a sua parte nesse mundo, né? A gente tentar sempre tocar o coração, ajudar de uma forma, ajudar de outra pessoa, outro ser humano. Porque tem muita gente passando por situações complicadas, muita gente sofrendo, e é por esse motivo que a gente faz esse trabalho, para acordar e despertar, né, as pessoas para a vida, que muitas vezes tem muita gente aí que está dormente, parece que não consegue. Eu vou fazer aqui uma passagem bíblica e a gente entra no nosso programa de hoje para a gente bater um papinho. Não há nada de oculto que não venha a ser conhecido, e não há nada de escondido que não venha a ser revelado e posto à luz. Lucas 12, versículo 2. Muitas vezes na nossa vida, a gente se questiona, a gente questiona Deus, né? A gente fala, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Ou por que eu estou passando por aquilo? O que eu estou fazendo nesse mundo? Qual é a minha contribuição para tudo isso, né? Às vezes a gente se sente, muitas vezes, invisível diante das situações que a gente vivencia na nossa vida. Tem pessoas que são prósperas e tem essa chama, né? Esse espírito dentro delas, que é espírito... Porque tudo que a gente quer e a gente almeja, a gente precisa entender que a gente tem que ter dentro de nós. A gente não pode almejar, a gente não pode desejar aquilo que não está dentro de nós, porque não estará no nosso caminho. Se não estivesse aceso dentro de nós, não estará no nosso caminho, no nosso destino, no nosso Odu, né? Então, quando a gente fala aqui de cuidar da cabeça, que a cabeça é importante, a cabeça está bem, tirar essas anemias espirituais, esse cansaço muitas vezes, a gente tem que trocar a capa, né? Se fortalecer, para que muitas vezes a gente consiga despertar dentro de nós a prosperidade, a alegria e criar esses espíritos, né? Esse espírito dentro da gente.
Porque muitas vezes você é próspero, mas você não está prosperando. Muitas vezes você tem tudo para ser feliz e não consegue sorrir. Às vezes você está aí no momento difícil, achando que está tudo complicado. E muitas vezes não está tão complicado assim. É você que não está bem. É você que não está se sentindo bem. A tua cabeça não está boa, né? Você às vezes não está entendendo o que está acontecendo com você. Muitas vezes a gente não consegue decifrar, né, os mistérios de Deus. E é para isso que existe um oráculo. É para isso que existe a fala do orixá, né? Você buscar ajuda, você querer saber para onde você está caminhando, qual é o propósito da sua vida de você estar aqui, né? Porque tem pessoas que até elas têm muita vontade, elas se esforçam muito para chegar onde elas querem, mas não estão no caminho correto. Quando chega lá na frente, elas têm que voltar tudo de novo, né? E isso cria, assim, muitas situações onde a pessoa fica frustrada, onde a pessoa fica mais frágil, a pessoa fica muito decepcionada com a vida, e você vai trazendo e vai absolvendo isso dentro de você. Você fica com a sua alma comprometida. Por que que você fica assim? Porque muitas vezes a gente precisa parar e despertar dentro de nós, e a gente precisa buscar dentro de nós aquilo que realmente a gente deseja. Porque quando a gente tem isso dentro de nós, o próprio destino se encarrega a gente de trazer. Você não precisa se matar, ter uma luta incessante, brigar com o mundo. Não precisa. Porque a própria tua energia, ela vai buscar, ela vai trazer para você o que você deseja. Porque tem muitas pessoas que têm, assim, elas querem prosperar, elas querem ter negócio próprio, elas querem ter um caminho aí autônomo, não nasceram para ficarem presas, né, a um trabalho aí mensal, de receber aí um salário e meio, mas não conseguem, elas não têm esse destino. Mas elas também não conseguem abrir caminho para uma outra porta. Existem odus, que são destinos de pessoas que nasceram para ser livres. Elas são muito criativas, elas são líderes por excelência, já nasceram com isso dentro delas. E elas não conseguem abrir um outro caminho. E também não conseguem ficar presas. A gente, muitas vezes, trabalha na nossa religião trazendo um equilíbrio para a pessoa, né? O que a gente faz é ligar a pessoa a essas energias que ela já mesmo... A gente não tem aquilo que a gente não tem dentro de nós. A gente vai ter aquilo que já está dentro de nós. Por isso que muitas leituras sobre espiritualidade, elas falam da consciência espiritual, as leituras falam de você ter um encontro com você mesmo, muitas vezes de você acordar e despertar situações que já estão em você, né? Porque você não vai ter aquilo que não estiver dentro de você. Às vezes, nesse momento, você está passando uma dor muito grande, você está passando, às vezes a pessoa ama e não é correspondida, ou você está num relacionamento e não sabe para onde você está sendo conduzido, se você é amado da mesma forma que você ama. São os mistérios. Às vezes você entra num trabalho e você não sabe se ali é o seu crescimento, se ali você tem possibilidade de crescer. A gente vive nos mistérios da vida e passamos o tempo todo dentro dos mistérios. A gente precisa entender que existe algo que está no ar, né, entre nós aqui, e que realmente pode nos ajudar, mas que esse encontro só depende de nós mesmos. A gente não pode querer algo que a gente não está... no momento que a gente está necessitando, a gente não está preparado. Porque eu conheço pessoas que elas querem, que nesses anos todos de trabalhar com mesa de jogo, com oráculo, elas têm muita vontade de crescer, mas elas têm um medo do crescimento, que é uma coisa absurda. Eu conheço pessoas que elas têm muita vontade de ser feliz nos relacionamentos, ficar bem, casar, construir uma família, mas elas não estão preparadas, porque passaram situações passadas, situações que já situações de frustração, de decepção, com relacionamentos amorosos anteriores, e elas hoje trazem isso com elas. Elas têm muito medo. Elas têm muito medo de se entregar, medo de sofrer. Elas têm desejo. Elas desejam ser felizes. Elas desejam se realizar, mas não estão preparadas.
Até muitas pessoas não têm nem espaço para uma outra pessoa dentro da vida delas. A gente, muitas vezes, precisa entender. Quando a gente passa a entender a nossa vida, compreender um pouco mais a nossa energia, né? Saber o que a gente traz com a gente, o que você traz com você, quais são as energias que estão aí ao seu lado, te ajudando, né? Te confortando, te abraçando, para que você não caia. Quais energias você carrega? A gente precisa compreender um pouco a nossa digital espiritual, né? O nosso DNA espiritual, porque a gente conhece a nossa família, né? O nosso DNA de família nós conhecemos. Pai, mãe, muitas vezes, quando você desconhece o pai ou desconhece a mãe, você conhece sempre pessoas próximas da família, você faz parte de algum núcleo familiar. Mas o seu DNA espiritual, aquilo que você carrega com você, que escolheu caminhar aqui nessa terra com você, você muitas vezes desconhece. Quais são as energias que você traz aí? Você vem de uma energia quente. É igual signo, gente. Tem muita gente que segue o signo, a astrologia. Ah, um é de Gêmeos, o outro é de Escorpião. Ah, pai Anderson, eu arrumei um namorado de Escorpião, eu sou de Gêmeos. Será que vai dar certo? Ai, eu conheci uma pessoa que é do signo tal. Então, isso remete a gente aos mistérios, remete a gente ao conhecimento, de você tentar entender o outro através de energia. E é o que a gente faz aqui, é o que eu faço numa mesa de jogo. É trazer você para você mesmo, é tentar fazer com que você entenda que você não está sozinho e que você traz uma energia. Sendo ela quente ou fria, essa energia caminha com você. E quando a gente passa a entender isso, a gente passa a compreender é um quebra-cabeça. E aí você começa a colocar esse quebra-cabeça e entender a tua própria vida. Você começa a encaixar as pecinhas, você fala, gente, eu entendi, eu já entendi. Eu sei qual é a minha direção, eu sei o que eu tenho que fazer e como eu devo me portar diante da vida. É isso que a gente precisa entender. Quando a gente entende que a gente não está sozinho, quando a gente entende que não depende somente de nós, que a gente não pode fazer sozinho, a espiritualidade tem que estar presente, tem que nos ajudar, a gente começa a mudar o foco, a mudar a forma de lidar com as histórias, né, que a gente vivencia, com as coisas, com as adversidades, com as dores, com tudo que a gente vive. Então, é importante, muitas vezes, você conhecer tua placenta de nascimento, qual é o Odu que rege, o seu Odu é próspero. Você veio com uma missão espiritual. Qual é a missão que você tem espiritual nessa vida? Você tem que se descobrir, né? Você tem que estar descobrindo. Porque eu conheço pessoas que têm muita vontade de trabalhar com a espiritualidade, não tem preparação nenhuma e nem caminho. Elas vivem lutando para entrar, não conseguem entrar de jeito nenhum, porque não existe caminho para elas. Eu conheço pessoas que nasceram com o dom, né? Sofrem muito por isso, vivem numa depressão tremenda por esse motivo, são cobradas o tempo todo e não conseguem entender que esse caminho, que essa cobrança, ela é espiritual, para que você possa utilizar o que você tem dentro de você, o amor e a compaixão que você tem dentro de você, a sabedoria espiritual que você acha que não tem, mas tem, porque tem muita sensibilidade, para que você possa ajudar outras pessoas. Despertar em você esse caminho. Porque a cobrança espiritual, muitas vezes, quando você é cobrado, você também não consegue ficar bem. Você não dorme bem, você não tem bom sono. Quando você pega no sono, você faz viagens astrais, você vai para lugares desconhecidos. Muitas vezes você olha para as pessoas, você começa a passar mal, você não sabe o que é. Se você estiver numa multidão de gente, você pode passar mal, porque muita energia junta, muita coisa reflete o negativo. O que toma conta é o negativo. Porque se você tiver 10 pessoas, uma positiva ou 2, mas tiver 8 negativas, o que vai prevalecer é o negativo. E muitas vezes você está no meio de uma festa, como teve aí a parada agora, né, esse final de semana. Muitas coisas aconteceram. Por quê? Porque o negativo se faz presente demais. Nós estamos num ano complicado. Nós estamos num ano difícil. Então, quando a gente fala de ano difícil, nós falamos o seguinte: o ano está cobrando a espiritualidade, já começa por aí. As pessoas, elas estão tão às vezes, sacrificadas, tão decepcionadas com a vida, que muitas vezes elas estão invisíveis.
A gente não... Às vezes é uma família que tem... Às vezes você tem um irmão dentro de casa, uma irmã dentro de casa. Às vezes tem gente que você não consegue nem notar que tá dentro de casa. De tão assim que tá a coisa, de tão cobrada que tá, a gente cuidar da nossa própria energia. Porque quando as pessoas, elas começam a ter problemas que são psicológicos, como diz, né, a medicina, psicológicos, né? Quando a pessoa começa a ter problema com a cabeça, com a própria cabeça, quando a pessoa começa a ter problemas emocionais, que vive entre altos e baixos, parece que a pessoa, ela vai lá em cima, aí ela tá feliz, daqui a pouco do nada, ela já tá naquela tristeza que parece que nada faz com que ela fique feliz de novo. Né? É altos e baixos, é aquela angústia que não sai de dentro de você, né? Aquela coisa que você vai e volta, você tá com aquela angústia. Às vezes, você está sendo cobrado a se cuidar. E muitas vezes, é o que eu digo aqui, eu repito essa palavra muitas vezes, porque a vida, ela é de muitas vezes, né? Tudo se repete na nossa vida. E a gente vive o dia a dia, o mês a mês, o ano a ano, né? E tá passando muito rápido. A gente precisa estar sempre conectado com a espiritualidade para que a gente dê uma versão para a nossa vida. A gente precisa dar versão espiritual para a nossa vida, porque nós somos autores da nossa história. Então, a cada capítulo que você escreve, se você der versão espiritual para a tua vida, você vai ter um entendimento diferente de tudo que acontece. Você vai ter uma explicação. É como eu disse, muitas pessoas se apegam à astrologia, outros se apegam às cabalas do nascimento, outros vão para os odus dos orixás, né? Entende o orixá, começa a entender a fala do orixá. Eu carrego um orixá quente, Xangô, carrego um Ogum. Eu sou briguento, eu não tenho muita paciência, mas eu tenho que trabalhar isso em mim. Eu preciso trazer algum juntó, algum santo mais frio para o meu caminho. Eu entender que eu tenho uma Iemanjá, que eu preciso fazer alguma coisa para Iemanjá, ou para Oxum, para que elas possam me cobrir de amor, para eu poder ficar mais frio, não ter essa coisa da guerra junto de mim, porque parece que todas as vezes parece que a confusão está perto de mim, os conflitos estão perto de mim. Então a gente precisa entender, porque quando você passa a entender isso, você mata muitas charadas na sua vida. Você começa a entender um monte de coisas e começa a juntar o quebra-cabeça, aí você olha assim, você fala assim, meu Deus, agora eu tô entendendo. Né? É um olhar diferente que você vai ter para tua família, um olhar diferente que você vai ter pro teu trabalho, para tua prosperidade, pro teu caminho. É um olhar diferente que você vai ter para aquilo que está vindo para você e despertando dentro de você aquilo que você tem de melhor. Né? A gente desperta a prosperidade, a alegria, o amor, né? A gente desperta caminho, encanto para você se relacionar com as pessoas, para você estar encantado. Então a gente precisa entender que está tudo dentro de nós. E quando a gente começa a entender isso, e que só depende de nós, porque o universo, ele traz muitas situações, e o mundo espiritual, ele com certeza deixou muitas situações aqui pra gente, ferramentas, né? Eles deixaram aí, tem o kardecismo, que é prova disso, tem a Umbanda com as entidades, com as almas, que é prova disso, os orixás com a nossa própria essência, com a nossa cabeça, né? Que cuida do nosso ori, e isso remete ao orixá, a própria natureza humana. Então, o candomblé, e nós temos aí centenas de textos, de escritos, né? Que na verdade falam quase que a mesma coisa, em versões diferentes, mas são versões espirituais, e que a gente precisa trazer isso para o nosso caminho. Porque quando a gente começa a lidar com a nossa própria vida, numa versão espiritual, numa leitura espiritual, a gente começa a ter capítulos brilhantes, a gente começa a ter capítulos de vitórias, porque a gente começa a entender o nosso signo astral, aquilo que a gente veio fazer aqui, a nossa própria essência, né? Porque não adianta você querer ser próspero se você não tem um espírito de prosperidade na tua vida, se você não tem nada disso dentro de você. Você vai morrendo quase que tudo acontece, quase que eu podia estar bem, quase que eu fui feliz, você vai morrendo quase. Você nada e não chega a lugar nenhum. A gente corre sempre esse risco de voltar a estaca zero na nossa vida. E quantas pessoas passaram por essa vida
e olham para trás, muitas vezes, já envelheceram, olham para trás e olham e dizem assim, nossa, se eu tivesse visto com outros olhos a minha vida, eu hoje estava feliz. Às vezes a gente precisa entender, né? É compreensão espiritual que a gente pede aqui. Ah, porque o senhor fala isso, pai Anderson, porque o senhor é sacerdote, o senhor foi iniciado no candomblé, hoje o senhor está na Umbanda, mas o senhor fala. É o que eu sempre digo. Eu fui muito bem nascido no Orixá, eu fui iniciado em Queto, né, no Opofonjá. A minha primeira iniciação foi com a professora Genoa Miranda Rocha. Depois eu passei para o Engenho Velho. Hoje eu estou com o Iá Marinete de Xangô, no Engenho Velho, que é da família da Ianitinha, né, no Rio de Janeiro. E eu tenho todas as minhas obrigações feitas, tudo direitinho, tudo arrumado. O meu santinho está comigo, eu sempre zelo, cuido, tenho muito amor. Então eu sou uma pessoa que eu trabalho com a permissão dos orixás, com as dores humanas. Com a permissão dos orixás, eu tento sempre abraçar da melhor forma possível, trazendo uma palavra, trazendo uma coisa. Às vezes você vê que a pessoa está na confusão dela de energia, porque o nosso maior conflito é com a gente mesmo, gente. A nossa maior confusão que a gente pode passar na nossa vida é quando a gente passa confusão com a nossa própria energia, é com a nossa própria cabeça. Quando a gente não está bem, é com a nossa própria cabeça que a gente tem problema. A gente não tem problema com ninguém, porque a gente fica mal, a gente acorda mal, a gente não fica com paciência com as coisas, a gente fica cansado da vida, a gente fica com anemia profunda espiritual, que é aquela que parece que está faltando tudo, você fica, até mesmo parece que você se alimenta e continua fraco, né? A anemia espiritual, ela toma conta da tua vida. E tudo que a gente sente, infelizmente, gente, eu tenho que falar uma coisa pra vocês, reflete na nossa vida, reflete na nossa família, reflete, tudo que a gente tem dentro de nós reflete na nossa vida. A gente não pode se esquecer que nós somos energia. E essa energia, quando ela está comprometida, ela compromete muitas situações, muitas situações da sua vida. Que são a família, o amor, né? As pessoas não conseguem viver bem num relacionamento, não conseguem ficar bem, não conseguem ter felicidade, elas não conseguem prosperar, né? Elas não conseguem, parece que elas estão amarradas. Então, quando a gente passa a entender isso, a gente entende a vida. A gente consegue fazer a nossa vida ter uma versão espiritual. E a gente consegue ter capítulos de vitórias. A cada capítulo que a gente escreve é de vitórias, porque você vai plantando, e quando vier a colheita, você vai colher bons frutos. E quando vier um tsunami, essa árvore não é derrubada, porque ela teve alicerce, ela teve raiz. É isso que a gente precisa ter na nossa vida. É raiz na fé. É plantar para colher. E quando a gente planta, com certeza a gente colhe. São essas palavras que eu queria dizer para vocês hoje. Adoro dizer isso para vocês. Adoro ser compreendido por vocês quando a gente fala de fé, porque muitas vezes são situações que muitas pessoas estão passando hoje, né? Muita gente se identifica com o que a gente fala. Há uma identificação direta. Eu queria dar meu telefone de contato, dizer para vocês que eu estou ali no Metrô Saúde, aqui em São Paulo. O meu telefone é 0 operadora 11 98419 5090. Quero deixar meu telefone de novo para vocês, 0 operadora 11 98419 5090. Dizer que eu estou atendendo ali no metrô, mas eu atendo por WhatsApp, as cidades do interior, pessoas que não têm acesso, e as pessoas assim, têm dificuldade de chegar até aqui, as minhas consultas não são caras, então eu atendo Campinas, Sorocaba, Indaiatuba, Rio Claro, Valinhos, Jundiaí, São Roque, Louveira, muitas cidades do interior me procuram, até cidades de Minas, Bahia, quase que o Brasil todo, pessoas que são conectadas com a Rádio Mundial, né, que a gente tem chegado até você. Então meu telefone é 0 operadora 11 98419 5090. Eu atendo por WhatsApp as cidades do interior por mensagem de voz e depois você também, na mesma consulta, você faz suas perguntas, né, tira suas dúvidas. É isso aí. Comecem a ligar pra cá, pra Rádio Mundial, estou ao vivo e daqui a pouquinho estarei atendendo vocês. Já já eu volto. Olá, ouvintes. Eu queria dizer meu telefone de novo para contato, né? Porque tem gente pedindo meu telefone. É 0 operadora 11 98419 5090.
Já tá na hora de você começar a marcar consulta, porque é legal, é muito bom. Você às vezes tá aí e fica pensando um monte de coisas, e fica perdendo o seu tempo, e vai passando o tempo. Marca, agenda a sua consulta, consulta o orixá, consulta o jogo de búzios, né? A gente trabalha também, eu trabalho com o meu cigano, que ele vai falar com você, ele vai mostrar o que tá acontecendo, né? Através do jogo de carta de baralho comum, é a cartomancia. E ele vai te mostrar o caminho. A gente melhora muito a partir de uma consulta, né? Muitas vezes você fica esperando acontecer e se a gente esperar acontecer, às vezes você está correndo muito risco de nada acontecer, né? E pode nada acontecer e você está aí aguardando acontecer. Eu estou na live do Facebook da Rádio Mundial. Gostaria de pedir a vocês que compartilhem por lá nosso programa, né? Que comecem a dar seus likes, porque isso é muito interessante pra gente. É importante que a gente divulgue o sagrado, porque outras pessoas e muitas pessoas a gente vai tocando, né? E as pessoas precisam disso. É um encontro com você mesmo, é um encontro com a palavra, porque nada do que a gente está falando aqui tá distante da nossa própria vida. A gente vivencia isso sempre, né? É isso aí. Gabriel, tem gente na linha? Alô? Alô? Pois não, minha filha. Oi, Anderson, eu tô ligando pra saber se meu marido vai demorar muito pra arrumar um emprego. Qual é seu nome completo? Mas é pro meu esposo. O nome dele? Edson Leandro de Araújo. Data do nascimento? Dia 3/8/1980. Precisa tomar uns banhozinhos de descarrego, né? Uhum. Ele precisa tomar uns banhos porque ele não tá bem. A cabeça dele não tá boa. O Sá tá mostrando no jogo luta. Então a cabeça dele não tá boa. Ele precisa descarregar um pouco para tirar essa energia. E ele toma banho de quê, pai Anderson? Ele vai tomar um banho de manjericão, alecrim e arruda. Da cabeça aos pés. Depois do banho de chuveiro, ele toma esse banho da cabeça aos pés. Tá bom. Aí já vai abrir para ele, porque tem coisa para acontecer aí já. Tá bom, pai Anderson. Obrigado. Viu? Nada. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, pai Anderson? Tudo. Eu só gostaria de fazer uma pergunta referente a uma reconciliação, se há possibilidade ou não. Sim, qual é o seu nome completo? Andrei Oroz, Data do seu nascimento? 27/10/71. Meu filho, tá difícil agora. Parece que houve um desgaste aí, né? Tem alguma coisa que tá impedindo. Não é falta de sentimento, não. Tem alguma coisa aí que tá impedindo. Pode acontecer sim, mas não vai acontecer agora, não. Tá bom. Tá? Tem alguma coisa que tá impedindo isso. Tá. E dá pra dizer se ela tá com alguém ou ainda não? Não tá, não. Não, Não tá com ninguém, não. Tá, ok. Muito axé pro senhor. Obrigado, meu filho. Obrigado. Alô? Alô, boa tarde, pai. Boa tarde, minha filha. Meu nome é Vivendo Santos, eu sou do 180778. Eu quero saber sobre o meu relacionamento, se vai demorar pra gente ficar junto, construir uma vida. Não, não vai demorar, não. Não vai não, pai? Não. Não. Ainda esse ano? Hã? Ainda esse ano a gente Não. oficializa? Não. Esse ano talvez não consiga isso, mas não vai demorar, não. Não vai porque ele é uma pessoa muito boa. Ele tem amor por você, sim. Ah, tá. Só espere mais um pouco. Não tenha essa ansiedade toda, não, minha filha. Deixa as coisas acontecerem, porque elas já estão programadas mesmo. Já tá certo isso. É que às vezes eu fico preocupada, pai, em relação que eu quero ser mãe. Não, mas vai ser. O jogo tá lafiando. Exu tá dizendo que vai, mas não tenha pressa, não. Tá bom, então. Acho que é ansiedade minha. Mas é calma essa ansiedade que você tem aí, porque você tem você é muito ligado às situações emocionais. Isso atrapalha muito você. É verdade. Viu? Tá. O que eu posso fazer pra ajudar um pouquinho, pai? Toma um banho de manjericão, alecrim, e arruda. Ah, tá. Toma um banhozinho da cabeça aos pés que vai dar uma melhorada. Tá bom, então. Tá? Muito obrigada, pai. Nada.
Tem gente na live, a Cristiane Gonçalves, da live do Facebook, da Rádio Mundial. Ela diz assim, estou perdida e eu quero saber, eu quero saber o que eu posso fazer. Ela faz aniversário, dia 2/6/1993. Você não está perdida, minha filha. Você está com a cabeça muito fraca. Você está fraca espiritualmente. Precisa começar a cuidar espiritualmente. A gente se sente assim quando a gente perde a nossa conexão. Porque a gente, quando perde a conexão com a fé, nós perdemos a conexão com a gente mesmo. A gente se vê perdido. Parece que a gente está flutuando. A nossa cabeça não fica boa. Então o que você precisa fazer? Para tudo que está fazendo. Toma uns banhos de descarrego. Compra manjericão, alecrim e guiné. Você pode tomar banho com guiné, da cabeça aos pés. Toma uns 3 banhos para dar uma descarregada em você. Porque o que acontece com você não é que você está perdida, é que você está se perdendo de você mesmo. A gente se sente assim. Quando a gente começa a perder a nossa energia, começa a ficar comprometida com o negativo, a gente se sente perdido. A gente parece que é o peso. Precisa pegar a esponjinha e torcer. É o peso, né? E a gente não pode andar com uma tonelada nas costas que começa a pesar mesmo. Então é isso aí. Começa a tomar uns banhozinhos para descarregar você. Eliseu Santana, 26/9/1975. É do Facebook também, da live da Rádio Mundial. Como o senhor vê a minha vida espiritual, né? Eliseu. Meu filho, você traz muita sensibilidade espiritual. Tem enredo aí com santinho quente, não é santinho frio. Tem que cuidar, tem que estar cuidando de você. Eu não vejo você com problema espiritual, mas eu vejo que você precisa sempre estar em movimento na tua vida. Esses movimentos vão fazer você muitas vezes descarregar, não ter a energia parada. A energia parada é como água parada, e água parada dá dengue, dá coisa ruim, não dá coisa boa, começa a dar problema até de saúde quando você não cuida. A gente precisa estar em movimento espiritual, porque quando você para, você começa a tem gente que tem problemas sérios de saúde, que não é na carne, é espiritual, mas vai ao médico, faz exame, não tem nada, vai ao médico, faz tudo, faz check-up geral e não aparece nada. Sabe por quê? Porque a dor é na alma. E essa dor da alma parece que dói tudo. A gente nunca sabe onde está doendo, mas parece que dói tudo. Então, continue cuidando, não pare, e não vejo problema sério espiritual, mas vejo que você tem que estar se cuidando. Tem gente na linha, Gabriel? Alô? Sim, pai Anderson e Elizabeth, eu queria fazer uma pergunta para meu marido, que é Antônio Ricardo Silva Guimarães, 19/8/59. Abaixa o rádio, minha filha, primeiro. Abaixa o rádio. Oi. Ele atualmente está desempregado e eu queria saber se ele abre um negócio ou se ele consegue um emprego. Qual é o nome dele completo? Antônio Ricardo Silva Guimarães, 19/8/59. Ele não tem caminho para emprego não, minha filha. Ele não tem caminho, ele não fica. Ele gosta de trabalhar, ele gosta de ter liberdade, ele gosta de fazer as coisas com liberdade. Ele não fica preso, não. Uhum. Pede pra ele esperar só mais um pouquinho e ele pode sim montar as coisas dele. Ele tem axé, ele tem força. O problema dele é também muito emocional. Ele fica preocupado demais com as coisas. Fica, principalmente financeiro. Mas vai dar certo. Fala pra ele ficar tranquilo que vai dar certo. Só cuidar da parte espiritual, como eu tô dizendo. Tá. Mas vai dar certo sim. O caminho dele é ter negócio próprio, meu filho. E o senhor acha que o banho de arruda, manjericão e... Ajuda muito ele. Ajuda sim. Descarrega bastante ele. Pode tomar. Aláfia, pode tomar sim. Tá bom. Muito obrigada. Nada. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, minha filha. Boa tarde.
Aí, Anderson, eu tô com numa situação assim, que o meu esposo tá agora com um amante, né? Sim. E aí ele já alugou um apartamento e tá indo pra lá, pra esse apartamento. É muito próximo dela. E aí, só que assim, finais de semana ele vai ficar lá. E no final, na segunda-feira, ele vem, fica um dia aqui, outros dias ele vai pra lá. Então, assim, eu queria saber, na realidade, se esse casamento ainda vai continuar, se vai acabar, o que está acontecendo mesmo. Qual é o seu nome completo, minha filha? Ana Aparecida Prado Soares. Data do nascimento? 1/11/1965. Olha, minha filha, o seu casamento vai ser difícil retomar. Até porque parece que ele tá enfeitiçado. Sabe? Ah, sei. Ele parece que ele não consegue, ele não tem força pra sair disso que ele entrou. Ele entrou numa situação que ele não tem força pra sair. Uhum. Entendeu? Então também não adianta você brigar, não adianta confusão, não adianta conflito. Ali você vai ter que tomar suas decisões. Entendeu? Sim. Porque agora ele tá no momento que não adianta falar. Porque se você falar, não vai entender. Não, né? Uhum. Não entende não. Não entende porque ele tá cego. Existem situações que a própria energia da outra pessoa que ele está é como se tivesse enfeitiçado ele. Ah, entendi. Uhum. Tá? Pronto. E aí deixa. Agora sim, eu queria, eu não falei nada a ele com relação a, aliás, eu já falei uma vez para ele poder sair, ele pegar as coisas dele e levar. Agora só levou um material, agora roupas, outras coisas, tudo tá aqui. Ele uma caixa ele não pegou ainda para botar o material dele para poder se mudar daqui. Mas ele, na verdade, o teu casamento mesmo já tá com problema, já tá comprometido. Tá comprometido, né? Tá, não volta a ser o que era, não. Ah, certo. Pronto, então se ele vai ser feliz com a outra, então deixe ele, né? Eu também não, né? Eu também não sei se vai ser feliz com a outra, mas deixa pra lá. Então. Porque ele não vai se desprender, minha filha. O problema é que você vai tentar e não vai desprender. Ele não consegue ter força pra desprender. Então, pra você continuar nessa, quem pede é você. Né? Certo. Muitas vezes na vida, mesmo doendo, a gente tem que tomar decisões. Saber o que a gente quer pra gente, pra nossa vida, né? Ah, certo. É isso aí. Então, assim, a casa que eu moro, que a gente mora, seria melhor eu pegar, vender ou eu vou pedir pra você sair? depois marcar uma consulta comigo. Quando você puder, você marca uma consulta pra gente poder ver essas coisas pra você. Tá? É 0 operadora 11, meu telefone, 984195090. Quero deixar de novo meu telefone. Eu atendo o interior de São Paulo, interior de Minas, né, Bahia. Eu atendo por WhatsApp, mensagem de voz. Depois você faz as perguntas. É 1 hora de consulta, né? Você vai ter aí acesso a tá se orientando. E também atendo aqui em São Paulo no Metrô Saúde. Quero dizer a vocês que sábado agora, né, às 19 horas, eu vou estar fazendo um toque na minha casa de caboclo, né? Pra quem quiser ir numa gira de caboclo, se orientar, tomar um passe, é muito bom, né? A gente ter contato com a espiritualidade dessa forma também, que às vezes até mesmo os guias te orientam, né? E você fica melhor, né? A gente parece que o que acontece? Quando a gente tem fé, quando a gente busca melhorar, a gente sempre melhora. Então, através de um passe, através de uma conversa com o caboclo, você também pode melhorar, né? É isso aí. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Tem que entrar no meu WhatsApp e deixar o nome completo lá pra estar marcando de ir. Porque a gente não trabalha com a porta aberta, né? Alô? Alô, pai Anderson, boa tarde. Boa tarde, minha filha. Meu nome é Sandra, minha data de nascimento, por favor, é dia 2/11/1970. E eu tenho um problema muito sério com meu filho, que chama Fábio Guilherme. E a data dele é dia 27/2/93. Qual o nome completo dele? Qual o nome completo? Fábio Guilherme Fernandes Romero. Data do nascimento?
É 27/2/93. Minha filha, esse menino, ele precisa buscar um caminho espiritual. Não é você que vai fazer isso. Deixa passar mais um tempo. Deixa ele amadurecer um pouco mais. Porque o que acontece? Esse menino parece que ele trouxe alguma coisa que ele precisa cuidar na energia dele. Uhum. Então, o que é? Ele absorve as coisas fácil, ele absorve muito negativo com uma facilidade muito grande. Ele parece que traz aí alguns probleminhas que são emocionais. Então, ele precisa cuidar. Sabe? É como se a pessoa ele não conseguisse ficar bem. Ele não consegue ficar bem. Não, esses dias ele me falou que me odeia, pai Anderson, que eu sou a pior pessoa que ele conheceu na vida. Mas é o momento. Isso é momento. Isso não é verdade, não. Mas ele está me odiando há tempos, pai Anderson. Porque o que acontece? Vai chegar a hora dele cuidar. Ele traz problemas aí emocionais. Ele é muito revoltado. Muito. Ele é muito revoltado com as coisas. Ele não aceita, né? Muita coisa aí que aconteceu, ele não aceita. E ele é genioso demais. Ele é muito quente. Ele é muito quente. Então, mais pra frente, ele vai ter que se cuidar, minha filha, porque ele não vai conseguir. Tudo bem que ele faça isso com você que é mãe, você pode até sentir as dores, mas você é mãe. O problema é o mundo lá fora, né? Que hoje em dia a pessoa não pode ser assim com o mundo, né? Não pode, porque quando a pessoa é assim com o mundo, vai ter reflexo depois também, né? Entendo, eu não sei, tem hora que eu tenho vontade de falar pra ele, pode ir embora daqui. Não faça isso, eu não aguento. Não faça isso, não. Não faça, se cuida, toma um banhozinho de descarrego você, se cuida, não faça isso. Não coloque ele pra fora que você vai se arrepender. Ele entra mudo, sai calado, e se fala alguma coisa, ele já apedreja a gente. Ele tá num momento difícil mesmo da vida dele, ele é muito revoltado e ele tem santo quente, ele tem orixá quente. Então, ele fica quente a maior parte do tempo. E quando você chega perto dele, só de você chegar perto dele já tá irritando. Já, é verdade, é isso mesmo. O que eu faço para melhorar um pouco? Não, espera mais um pouco, não tá na hora de você mexer nisso. Você cuida de você, tá na hora de você cuidar de você. Viu? Alô? Alô, boa tarde, pai Anderson. Boa tarde, meu filho. Pai Anderson, eu sou Ivan, 22/7/1957, e gostaria pro pai Anderson ver para mim se o meu caminho está aberto no lado espiritual. Tá, aberto tá. O problema seu é que você é muito inconstante a sua energia. Tem horas que você fica bem, tem horas que você não fica. Mas é uma inconstância. Agora, não tem nada te atrapalhando, não tem nada te prejudicando. Sei, é o meu psicológico mesmo, né, pai? Hã? É o meu psicológico mesmo que tá assim com essa energia, né? Exatamente. Tem momentos que você tá bem, tem momentos que você já não tá. A inconstância toma muito à frente do teu caminho. Sei. Procura tomar sempre uns banhozinhos de descarrego. De quê, pai? Abre caminho você não vai achar, porque essa folha a gente só acha na Lapa. Então, por isso que eu dou esses banhos mais simples, que as pessoas têm acesso mais fácil, né? Porque é o manjericão, alecrim e guiné. Toma um banho de manjericão, alecrim e guiné. Pode tomar da cabeça aos pés, né? Pode tomar da cabeça aos pés, sim, que vai descarregar você. Tá bom, obrigado pela atenção, pai. Nada, meu filho, oxalá te abençoe. Alô? Oi, pai Anderson, tudo bem? Tudo. É a Ana Paula Pompeu. Minha data é 16 de janeiro de 1970. É assim, eu tô tentando voltar com uma pessoa e eu queria saber se tem caminho. Qual a sua data de nascimento? A minha é 16 de janeiro de 1970. Tem caminho.
Mas o problema é que essa pessoa é muito mal resolvida. Ele é mesmo. Mas assim, ele me procura e depois ele mesmo fica confuso. Exatamente. Ele não sabe o que ele quer. Ele é mal resolvido, mas tem caminho. Ele é uma pessoa boa. Ele não tem maldade no coração com as coisas. Mas ele não sabe o que ele quer. Mas você acha que, por exemplo, se a gente voltar, ele dá uma firmada? Porque a gente Não, já eu fez acho que você não vai aguentar. Não? Não. Não se iluda com ele, não. Não se iluda com ele, porque ele é dos 5 minutos. Ele fica bem um pouquinho, daqui a pouco ele some. Não vai aguentar isso. Tá bom. Então. Tá? Se você quiser curtir mais com ele, curta. Mas não leve uma coisa como um casamento, uma união, um projeto futuro, que isso pode não acontecer e você ficar frustrada. Tá bom. Viu? Tá bom. Quero deixar meu telefone de contato, é 0 operadora 11 984 19 50 90. Eu atendo no Metrô Saúde, em São Paulo, Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste. E atendo também mensagem de voz no WhatsApp. Aí as pessoas do interior, sob depósito bancário, minhas consultas não são caras. Então, cidades como Louveira, Campinas, muitas cidades do interior, muitas mesmo, me procuram para tirar orientação, né, situações de espirituais, situações de vida mesmo. Às vezes estão confusas, estão em conflito. A vida é isso, né, gente? É como eu disse, a gente precisa dar uma versão espiritual para nossa vida. A gente precisa saber viver a vida, porque a vida precisa saber ser vivida. Porque quando a gente não sabe viver a vida cobra. O universo está cobrando cada vez mais. E o sofrimento, as pessoas têm sofrido muito, né? Com anemias espirituais profundas, com tristeza, né? Pessoas pensando, não querem mais viver, pessoas pensando muitas situações assim que parece que às vezes se amargam, né? Ficam amarguradas. Mas não tem outro remédio na vida. O melhor remédio que a gente tem é a espiritualidade. O melhor remédio que a gente tem é saber lidar com a nossa própria energia. É saber lidar com a gente, com aquilo que a gente traz e carrega com a gente, né? É esse trabalho que a gente faz aqui na Rádio Mundial para tocar teu coração, para despertar em você muitas situações boas, situações que você nem sabe que você carrega com você, que você traz com você, né? Que pode ser o grande maktub, que pode ser o grande trunfo que você tem na sua mão para viver uma vida plena, bela e ser próspero, né? Porque tem muitas... Às vezes, a gente não sabe o que a gente traz com a gente, né? É muito mistério, a gente vive os mistérios. Quero agradecer sempre o carinho de vocês por estar compartilhando as lives, né? As lives no Facebook, dando seus likes. A gente não consegue atender todo mundo, mas a gente consegue dar uma palavra para um, para outro, né? Isso já ajuda bastante. Tem até aqui uma pessoa cristiana de Ubatuba, 5/11/75, ela quer saber sobre o profissional dela. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É mais uma da live do Facebook. A primeira coisa, Cristiano, tira essa inconstância do teu coração, essa impaciência que você está tendo. Você está muito impaciente, minha filha. Tem momentos de muita ansiedade em você, muita aflição. Tira isso de dentro de você. Essa é a primeira coisa. E dizer para você que vai ter mudança, vai ter melhora, tá chegando no teu caminho aí. É só você se preparar espiritualmente, fique mais firme, acredite em você, que as coisas estão mudando e vão mudar, só demora mais um pouco, né? Às vezes há uma necessidade da gente ser chacoalhado, esse é o nosso trabalho. Se tem caminho a gente diz, se não tem a gente também diz, se a coisa vai acontecer a gente fala, se não vai também a gente pede que a pessoa se cuide. A gente caminha muitas vezes nos mistérios. E a gente precisa entender esses mistérios, né? Por isso que tem tantas situações aí que as pessoas buscam para poder se orientar. Quero dizer para vocês que na quinta-feira agora também estou aqui na Rádio Mundial às 2h30 da tarde. E sábado, às 2h30 da tarde também com o Sagrado falando de axé, tocando o teu coração. Estarei aqui jogando ao vivo, né? Sempre trazendo uma palavra para você. Uma palavra para que possa te levantar, fazer você parar para pensar, que é importante isso. Dizer meu telefone é 0 operadora 11 984 19 50 90. É 0 operadora 11 984 19 50 90. E aguarda as consultas. Comece a ligar, né? Mandar mensagem por WhatsApp pra gente poder estar marcando as suas consultas. Obrigado pelo carinho. Muito axé. Motumbá, Motumbaxé.